Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Você é eternamente magra, eu sou a doutora Carolina Beckmann, médica cirurgiã geral, pós-graduada em nutrologia e trabalho com emagrecimento há mais de 15 anos. Hoje esse vídeo é muito especial, feito para muitas mulheres que me acompanham nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram, e eu quero falar para vocês sobre como você pode se livrar de uma vez por todas da candidíase de repetição. Então vamos lá. Como vocês sabem, eu sou médica aqui em Belém do Pará e Belém tá bem na linha do Equador. É muito quente, gente. É quente e úmido. São as condições naturais de temperatura e pressão que Cândida ama para crescer, para se multiplicar. Então, Cândida é um fungo que está presente na vagina de todas as mulheres. Porém, a gente chama de fungo saprófita. Ela está vivendo ali em simbiose, né, com as mulheres, desde que essa multiplicação não seja exagerada, que vai causar o famoso corrimento esbranquiçado, às vezes um pouquinho mal cheiroso, e que causa a coceira na região da vulva e da vagina. Então, esses quadros, às vezes as mulheres chegam aqui com essa candidíase de repetição, associado ao processo de emagrecimento que elas buscam. Eu sempre pergunto se no último ano teve quadros de candidíase. E a grande maioria, eu diria assim, mais de 60% diz que sim, que teve um ou mais quadros de candidíase no último ano e às vezes fez tratamentos repetidos com antibiótico terapia, cremes vaginais, mas que nunca deu jeito. Então o que você pode fazer para melhorar e até acabar com esses quadros de candidíase de repetição? Primeiro, lembrar que candidíase tem na vagina de toda mulher. Segundo, evitar aquelas roupas que aumentam, né, a quentura e a umidade. Considerando o clima da cidade que já é quente e úmido, não piore a situação de ficar com calça muito apertada, calcinha de lycra, dorme mesmo sem calcinha, essas coisas que vocês já sabem, isso aí é o normal. Só que uma coisa a maioria dos pacientes não sabem, a cândida é um fungo que se alimenta de açúcar. Então, tudo que você consome que tenha açúcar refinado ou que seja um carboidrato de carga glicêmica muito alta, vai aumentar os seus níveis de glicemia e vai alimentar mais esse fungo. Então, o que você deve cortar da sua alimentação ou diminuir ao grau máximo o consumo? Tudo que tem açúcar. Então, refrigerante. Refrigerante é riquíssimo em açúcar. Mesmo aquela que vocês chamam de água tônica. Gente, a água tônica não tem nada de água e não tonifica o seu corpo, tá? A água tônica é um refrigerante e uma latinha tem 30 gramas de açúcar. Muitas vezes essas mulheres fazem uso de drinks com a bebida alcoólica com água tônica, com essa água tônica que é um refrigerante cheio de açúcar. E esse açúcar é muito prejudicial porque vai alimentar o fungo e ele vai se multiplicar muito mais. Então elimine açúcar, elimine o refrigerante por causa do açúcar, elimina o chocolate que tem açúcar, você pode trocar pelo chocolate que seja zero açúcar. A água tônica, você pode usar água tônica zero açúcar, porque pelo menos isso vai ter um menor impacto na sua glicemia, um menor impacto na sua insulina e não vai alimentar o fungo, certo? Então, tudo que tenha trigo e leite dos alimentos, quando a gente vê a tabela de carga glicêmica, os principais alimentos que têm um índice glicêmico alto, eles têm o trigo na sua composição e tem o leite na sua composição por conta da lactose, que é um açúcar. Glicose, lactose, sacarose, são tipos de açúcares que alimentam esse fungo. Então, realmente, você tem que fazer uma adequação nutricional. Se não houver adequação nutricional, eliminando açúcar, álcool, bolo, trigo, ou seja, pão, bolo, pizza, sanduíche, eliminando o chocolate que tem açúcar, não vai ter melhora nos quadros de candidíase, tá certo? Então faça esses
cortes aí na sua alimentação. Deixe para você usar esses alimentos de altíssima carga glicêmica numa refeição livre uma vez por semana, ou então, por exemplo, se for uma refeição pós-exercício físico, onde o teu músculo vai usar esse açúcar e não o fungo, tá? Segunda coisa que você pode fazer, segunda não, né? Já falei umas 3, agora eu acho que vou pra quarta, então falei em relação às roupas, falei de dormir sem calcinha, isso aí todo mundo fala, mas o mais importante é você eliminar o açúcar, porque alimenta o cândida. Segunda coisa, existe uma disbiose intestinal. Então, geralmente existe um aumento da permeabilidade intestinal em alguns pacientes por conta de excesso de consumo de inibidores de bomba de prótons, os prazóis da vida, excesso de consumo de antibiótico, fez antibiótico para uma otite, para uma sinusite, uma rinite, para uma coisa de garganta, fez antibiótico para alguma infecção urinária, e aquilo diminuiu a população de bactérias saudáveis que competem com o fungo, por alimento. Então, você precisa, sempre que você fizer uma antibiótico terapia por conta de alguma coisa, tinha vários pacientes que faziam um tratamento, por exemplo, para o H. pylori. E depois dessa antibiótico terapia, às vezes até durante a antibiótico terapia, eu sempre fazia uma reposição da microbiota intestinal com probióticos manipulados para poder repor essa quantidade, essa qualidade de bactérias saudáveis que competem com o fungo por alimento, impedindo que tenha uma supermultiplicação de fungo, tá certo? Outra coisa é a gente melhorar, diminuir os níveis de estresse. O estresse, ele aumenta os níveis de cortisol, que é um hormônio também diabetogênico, que tem o efeito de aumentar a glicemia. Então você precisa da atividade física, meditação, yoga, chás calmantes, uma boa noite de sono, ou seja, o seu estilo de vida vai pesar bastante quando a gente fala de candidíase. Mas você eliminar açúcar, refrigerante, trigo e leite, e você fazer a utilização de probióticos prescritos pelo seu médico, certo? Ou também o nutricionista pode prescrever probióticos, desde que seja com uma variedade grande de cepas e também uma quantidade grande de cepas. Muitas vezes não adianta esses probióticos de farmácia que tem 2 cepas, que tem poucas unidades formadoras de colônia. A gente usa de 20 bi para cima, de 20 bilhões de unidades formadoras de colônia, 4 a 5 cepas para cima. Tanto lactobacilos, que ajudam a colonizar, não é, o nosso intestino delgado, quanto as bifidobactérias, que ajudam a colonizar o intestino grosso. Então fica aí a dica para você conversar com o ginecologista, com o endocrinologista, com o médico nutrólogo que te acompanha para fazer esses ajustes e você se livrar da candidíase de uma vez por todas. Até o próximo vídeo.